A Bíblia é essa história de amor onde o Criador perfeito de uma obra perfeita vê a destruição dessa perfeição a partir de um ato deliberado da humanidade, de pecar contra a sua obra, de pecar contra a sua palavra, contra o seu comando, mas um amor tão grande que não só cria, mas um amor disposto a recriar. Eu acho que a grande dádiva do amor não é criar, é estar pronto para recriar, é estar pronto para recomeçar, é estar pronto para refazer. E essa é a história de Deus, a história de um amor louco, um amor que muitos não compreendem, por isso que não aceitam a fé cristã, um amor que vai às últimas consequências, onde o herói não morre pelos mocinhos. É a única história que o herói não morre e não luta pelos mocinhos, ele morre pelos bandidos, dos quais, disse Paulo, obviamente usando outro termo, São Paulo era o maior e eu me considero o maior aqui. O ponto que nós precisamos hoje entender nessa leitura que nós vamos fazer de vários textos, então prepara para anotar e prepara para abrir as Escrituras comigo. Esse é um dos estudos que eu gosto mais, porque eu me lembro que quando fiz o meu mestrado em teologia, foi uma das áreas que eu mais me dediquei a estudar, foi a doutrina do Espírito Santo. Até porque eu precisava equacionar na minha cabeça algumas coisas. Inclusive, equacionar na minha cabeça e no meu coração algumas experiências espirituais que eu havia tido. Uma delas no dia do meu aniversário, eu acho que de 34, 35 anos, quando na hora que no final da festa, eu estava com um casal, comecei a orar por eles, eles iam embora e de maneira súbita e de maneira repentina e de maneira maravilhosa, eu comecei a orar em uma língua que eu não tinha aprendido quando criança, que a princípio soou assustador pelo ineditismo, mas de grande alegria em razão do que Deus falava no meu coração. A grande questão é que eu já era convertido há alguns anos, e como equacionar essa questão no coração diante de algo que começou a se espalhar no mundo a partir do início do século XX, que é a chamada doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Então eu preciso ser muito franco com vocês, eu tento ser sempre muito franco, tanto analisando a minha experiência à luz das Escrituras, mas ao mesmo tempo tentando entender a aplicabilidade geral das Escrituras, de maneira que nós não tenhamos na igreja a divisão entre os mais santos e os menos santos, os mais espirituais e os menos espirituais. A questão é a seguinte: nós vimos que dentro do projeto de Deus há uma promessa, e essa promessa ela é uma revelação progressiva. Deus revela-se progressivamente na história, né? Ele se revela como Deus por nós, um Deus que ama um povo, que escolhe um povo, que dá a esse povo uma lei, mas mostra a esse povo que esse povo jamais cumpriria essa lei. Daí a necessidade dele assumir o próprio erro da humanidade sobre si mesmo. E ali enquanto os judeus estão experimentando a lei de Moisés, Deus está apontando para Jesus. Enquanto os judeus estão ali tentando ver na própria lei a razão da sua salvação, Jesus estava mostrando a falibilidade humana na sua capacidade de cumprir a lei perfeita de Deus, mas ao mesmo tempo usando profetas e usando circunstâncias e usando até os símbolos da lei judaica, certos símbolos da lei judaica, das festas judaicas, para dizer o seguinte: o meu melhor ainda há de vir. É por isso que o profeta dizia: o melhor de Deus ainda. E eu digo sempre que
teologicamente impreciso cantarmos essa música assim hoje, porque ela se refere a uma profecia que já foi cumprida. Quando eu digo hoje que o melhor de Deus ainda está por vir, eu estou negando que Jesus já veio. Vocês entenderam mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Eu poderia trocar essa letra e dizer assim: o melhor de Deus está para voltar, né? Mas o melhor de Deus já está conosco hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? O grande presente de Deus é o Espírito Santo. O grande presente de Deus para a humanidade, além da morte do Filho, é a presença, é a habitação do Espírito. Então Deus já prometia lá a Joel, como a gente viu quarta-feira passada: eu haverei de derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Ele prometeu isso. Nós vimos isso em Joel capítulo 2. Isso aqui é só uma recapitulação. Mas o ponto é que João, em um certo momento, o apóstolo, e aí é o primeiro texto que eu gostaria que você abrisse, é João capítulo 1. Olha o que é que João Batista está dizendo aqui, irmãos, vamos lá. No dia seguinte, 1:29, Evangelho de João. João viu Jesus aproximando-se e disse o quê? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse: vem depois de mim um homem que é o que, gente? Superior a mim, porque já existia antes de mim. Ponto. Só um pouquinho. O que é que João está dizendo? Que embora Jesus tenha nascido depois dele, ele já existia antes dele. João está testificando de um atributo divinal em Jesus, que é o da eternidade. Ele já existia. É o que João está dizendo. Mas ele diz mais. Olha o que é que ele diz. Verso 31. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Ele está falando aqui do Espírito Santo, certo, gente? Ele está falando que Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo, amém? E que a representação dessa plenitude, João mortal vê no símbolo visível de uma pomba sobre ele. Aí ele diz aqui no 33, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer, e o que, gente? Não só descer e permanecer, isso é muito importante, e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então a gente começa aqui a narrativa. Joel promete lá atrás que a terceira grande etapa da revelação de Deus aconteceria, que seria a vinda do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas antes da vinda do Espírito Santo vir sobre toda a carne humana, ele veio sobre Jesus homem, naquele momento, pleno de Deus, pleno de graça, cheio de graça, e ali Deus fala para João: este que você está vendo o Espírito vir e permanecer, este é o que batizará com o Espírito Santo. Vamos falar um pouco de batismo, porque eu vou usar esse termo algumas vezes. Batismo ou baptizo é uma palavra da língua grega que significa imergir, ser imerso por alguma coisa, ou estar arrodeado, imerso por alguma coisa. A ideia do batismo que nós praticamos por imersão, que às vezes é impossível de acontecer, em um caso de enfermidade ou tudo mais, mas por que nós batizamos o corpo por inteiro? Porque o próprio termo batismo significa imergir. Batizar é imergir na água, né, gente? Então ele está falando o seguinte: eu estou batizando essas pessoas na água, no rio, mas vem alguém que existe antes de mim, que é este que eu vejo, que vai imergi-los no Espírito. Ou seja, vocês vão ficar ensopados do Espírito.
Vocês vão ficar tomados, cheios, envolvidos, completamente envolvidos pelo Espírito Santo. Não será uma presença eventual, conjuntural, mas uma presença permanente do Espírito Santo. Presença permanente. E aqui a gente vê uma outra cena lá na frente. Agora Jesus está nessa cena. Você vai abrir o mesmo Evangelho de João no capítulo 7, e você vai no versículo 37, que diz o seguinte, no verso 37 do capítulo 7 do mesmo Evangelho. Olha o que é que está escrito aqui, presta atenção. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, o que é que ele disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Presta atenção, Jesus está dizendo o seguinte: não é quem crê em mim como diz a tradição, não é quem crê em mim como dizem os pensadores, não é quem crê em mim como diz a filosofia, não é quem crê em mim como diz a religiosidade, não é quem crê em mim como dizem as crendices populares. Quem crê em mim conforme o que? Ele está dizendo aqui, gente, conforme as Escrituras, como diz a Escritura, do seu interior. Jesus está agora, gente, falando de um futuro próximo, que não iria acontecer ainda. Olha que o verbo está lançado no futuro. Esse que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o que, gente? O que é que ele diz? Fluirão rios de águas vivas. Imagina a cena de você não mais estar envolvido na imersão da água natural. Jesus está falando de uma experiência onde rios saem de dentro de nós, a água jorra de dentro de nós, é uma experiência espiritual que nós vivemos, aleluia. Jesus está dizendo que de dentro de si vai sair, sabe, virtude, graça, rios de águas vivas, ele está dizendo isso. Mas olha o que é que João, de maneira muito perspicaz, o evangelista, nos traz como informação. Se você não grifar esse versículo, que eu vou ler agora, você nunca vai entender a doutrina do batismo com o Espírito Santo, como ela vem sendo ensinada pelo movimento pentecostal e como a Bíblia nos ensina. Olha o que é que João diz, verso 39, ele estava se referindo a quem, gente? Ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Olha mais o que é que João diz. Até então, é aqui que você tem que grifar. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado. Por que razão? Pois Jesus ainda não fora glorificado. Aqui tem uma explicação muito simples que João está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: ninguém experimentará o banho completo do Espírito Santo, ninguém terá a experiência genuína e intransferível do batismo com o Espírito Santo, de ser banhado pelas águas vivas de Deus, até que Jesus seja glorificado. O que é que isso explica? Explica o seguinte: que Jesus teria que morrer, ressuscitar, ser glorificado, e depois de ser glorificado, ele derramaria do Espírito Santo. É por isso que quando ele foi glorificado, foi que ele disse aos apóstolos: não saiam da cidade até que vos seja dada a promessa do vosso Pai. Então nós temos aqui um princípio importantíssimo para você entender a relação do Espírito Santo com a humanidade. Ninguém poderia ser batizado com o Espírito Santo até que Jesus fosse glorificado. E aí nós temos uma explicação
primeira a respeito do fenômeno que aconteceu com os apóstolos naquele dia em Pentecostes. O que é que aconteceu no dia de Pentecostes? Os apóstolos que já eram convertidos, sim ou não? Sim. Eles não eram ainda edificados, mas eles eram convertidos. Os apóstolos se converteram e depois da conversão tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo. Como vocês são homens e mulheres inteligentes, eu vou lhes perguntar: por que que os apóstolos se converteram primeiro e só depois tiveram a experiência com o batismo com o Espírito Santo? Ajudarei vocês, porque eles se converteram antes de Jesus ser glorificado. Por isso que eles não tinham tido a experiência completa do batismo com o Espírito Santo. Agora, pessoal, a gente vai caminhando nessa direção e a gente chega em Atos, que é exatamente a promessa de Jesus, mais uma vez repetida. Jesus está aqui reverberando a promessa do profeta Joel lá atrás, reverberando as promessas de Deus em todo o Antigo Testamento e reverberando as suas próprias palavras enquanto estava andando no meio de nós. Olha então, na sequência, o livro de Atos vem depois, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi glorificado, mas olha o que é que Lucas retrata no primeiro capítulo do livro de Atos, que é o primeiro capítulo da história escrito após a morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Olha o que ele diz aqui, verso 1 do capítulo 1. Acompanhem comigo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus, o que, gente? Começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Ele já está contando a ascensão de Jesus aqui, né? Não é isso, gente? Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes o que, gente? O que? Vamos ler comigo, vamos ler. Muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quantos dias? 40, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Olha o que Jesus está dizendo: não saiam de Jerusalém. Por quê, gente? Por quê, gente? Mas esperem pela promessa do Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quando Jesus disse isso, isso ainda não tinha acontecido. Jesus apareceu para eles quantos dias, irmãos? E o dia de Pentecostes, como são 50 dias depois da Páscoa, aconteceria exatamente 10 dias depois da ascensão de Jesus. Não é assim? 40 para 50 dá 10? Há divergências de esquerda ou de direita? Não, né? 10. O fato, e mais uma vez, Jesus reafirma a promessa de Joel, sobre a qual estudamos quarta-feira, sobre a qual João, no início do Evangelho, o primo João, né? O João Batista diz: olha, Deus me mostrou aquele que existia antes de mim e disse que ele seria o que batizaria com o Espírito Santo.
E aí vem Jesus dizendo, aquele que crê em mim, em João 7, né? De dentro de si, o que, gente? Fluirão rios de águas vivas, aleluia. A vida de Deus fluiria de dentro do seu próprio povo. Mas ao mesmo tempo João disse, ele estava se referindo o quê? Ao Espírito Santo que seria dado a todos aqueles que viessem a crer nele. Mas também não tinha acontecido ainda. Jesus então é levado aos céus, mas antes de ser levado aos céus, ele diz, fica em Jerusalém, que a promessa está para chegar. Que bom ouvir isso de Jesus, né? Fique e espere a promessa. Permaneça firme e espere acontecer as minhas promessas. Eu só quero, gente, relembrar você, eu não sei que tipo de promessa Deus tem te dado em oração, por profecia, ou por vida com Ele, mas uma coisa eu digo, espere que ela vai acontecer. Espere que ela vai se realizar. Quando Joel profetizou a vinda do Espírito Santo, foram algumas centenas de anos antes de acontecer. Mas aconteceu. E aqui a gente passa para uma etapa seguinte, que é a razão desse Espírito Santo nos batizar, ou a razão primordial, a razão principal. Tudo mais deve ser visto como acessório, como a cereja do bolo, como a cobertura de chantilly. No mesmo capítulo, Jesus repete uma coisa e nos explica a razão primeira desse batismo. Olha a razão primeira desse batismo em Atos 1, verso 8. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Olha o que é que ele diz. Mas, vamos ler comigo, Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o que, gente? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí eu pergunto, pergunta de professor para os colegas de turma. Jesus fala de uma promessa que haveria de já acontecer. Mas ele disse que essa promessa poderosa que viria sobre nós seria para quê, gente? Recebereis poder e sereis as minhas testemunhas. O que é ser testemunha de alguém, gente? É testificar do que viu, é testificar do que aprendeu dela, é testificar do que sabe. Em uma audiência, quando você convoca uma testemunha, em tese, aquela testemunha é conhecedora dos fatos relacionados à circunstância que está em litígio. Em uma ação trabalhista, quando você, como reclamante, por exemplo, entra contra uma empresa ou um reclamado outro qualquer, e que você afirma certos acontecimentos da sua relação laboral, e que você vai lá e, além disso, colaciona ou junta provas documentais, mas se depender de um testemunho, você vai chamar uma testemunha, aquela testemunha vai dizer, não, eu conheço essa pessoa, ele trabalhava de tal hora a tal hora, ele fazia isso e aquilo, né? Existe a testemunha falsa. Cuidado, viu? Para você não cair no conto de ser testemunha falsa de ninguém, nem usar testemunho falso para trazer como verdade aquilo que não passa de fábula. Mas o ponto aqui é que Jesus disse, este Espírito vai capacitar vocês ao quê? A transbordar de mim, a testemunhar sobre quem eu sou, a testemunhar sobre o que eu faço, a falar sobre como é o meu amor, a falar sobre quem eu sou, o que eu fiz na sua vida. E não tem testemunha maior sobre Jesus, irrefutável pela ciência, desnecessária para qualquer tentativa de apologética. Não tem nada, gente, que derrube, nem ateu, nem agnóstico, nem pastor, nem o padre, nem o tempo, nem a poeira, nem a traça, nem a ferrugem, que é você chegar e dizer assim, cara, é o seguinte, se você acredita ou não no que eu vou dizer uma coisa, Jesus
mudou o meu viver. Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu jeito de ver a vida. Ele mudou as minhas prioridades. Ele mudou o meu jeito de tratar as pessoas. Eu não sou mais o mesmo. E pelo Espírito eu testifico: Jesus é real em minha vida e pode ser na sua também. Para isso não é necessário seminário, escola bíblica, pastor, nem padre, nem o escambau, meu amigo. Porque quando o Senhor muda a vida de alguém, como mudou a vida daqueles medrosos homens e mulheres naquela fatídica festa de Pentecostes, tornando-os os maiores testemunhos vivos de quem Jesus era, Ele está nos dando um sinal. Aquele mesmo Espírito que foi derramado sobre os apóstolos é derramado hoje sobre a sua igreja. Amém, igreja? Então, nós precisamos compreender algumas coisas para a gente entrar na salada, para a gente entrar na sobremesa, tá entendendo? Para a gente pegar na cereja do bolo, para a gente comer um pouquinho do chantilly, porque, veja bem, eu falei para os homens agora na última série, do que vale um bolo bonito, coberto de chantilly, ameixa, passinha, entendeu? Moranguinho, se dentro ele está feito de massa podre, ou ele é de isopor. Sabe aqueles bolos de casamento agora, né? Bolo de casamento agora é tudo de isopor. O pior é que antes ninguém sabia, agora todo mundo sabe e todo mundo continua tirando foto em frente a bolo de isopor. E eu fico pensando: Senhor, a tua igreja está se transformando em um bolo de isopor. Muita beleza por fora, mas total inconsistência por dentro. Muito brilho por fora, mas nenhum sabor por dentro. Porque muitos querem a cereja das repercussões do Espírito Santo, mas não querem entender o que significa uma relação com Deus pela pessoa do Espírito Santo. Muito quer o canapé, que é bom e eu gosto, mas o canapé é a ameixa, a relação com Deus é o bolo. Muitos querem o dom de curar ou de orar em línguas, isso aí é a evidência, isso aí é o externo, isso aí é o que se apresenta aos ouvidos e aos olhos dos outros, mas ninguém poderá medir absolutamente o que acontece nas fontes invisíveis de Deus dentro de nós, que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Se vocês entenderem, não precisa nem concordar. Só quero que você entenda o meu argumento. Você não precisa nem concordar comigo. Só entenda. Agora a gente está num progresso e a gente está num processo. Mas eu vou chegar lá naquele dia do meu aniversário, que eu tive aquela experiência e tal. E que eu fui perguntar a alguém, e o que foi que tinha acontecido comigo? Aquele alguém disse: você foi batizado com o Espírito Santo. Eu digo: oh, glória a Deus. Então eu tenho que dizer a todo mundo que se converteu, já, para ir buscar uma segunda experiência, que chamaram de batismo com o Espírito Santo. Não diga muito glória não, deixa eu chegar lá. Talvez o que você está dizendo é... Talvez eu vá desconstruir o seu glória a Deus agora. Calma, só um instante, a gente chega lá. Mas é interessante, gente. Eu estou sendo muito sincero, muito transparente com vocês. E eu não ouço, eu não dou atenção àqueles que dizem que os dons do Espírito Santo cessaram, porque existe uma corrente teológica evangélica que surgiu na Europa e nos Estados Unidos, século 18 e 19, começaram a dizer o seguinte: olha, tudo que você vê na Bíblia, de cura, de libertação, de profecia, isso ficou lá atrás, não existe mais. Foi exatamente nesse contexto de frieza espiritual, foi exatamente nesse contexto de um cristianismo social, que achava que ser cristão era construir escola e hospital, e não ter uma relação primordialmente com o Senhor e com o seu Espírito Santo, no meio de uma América fria, no meio de uma América dominada muitas vezes por uma aristocracia,
surge um movimento lá na Califórnia, em uma rua chamada Azusa, no meio dos negros americanos, em que Deus visitou aqueles homens e mulheres, e ali eles começaram a falar em outras línguas, e eles foram para a Bíblia, e olharam Atos 2, quando viram os apóstolos falando em línguas, e eles disseram: o que a gente experimentou foi aquele batismo com o Espírito Santo que foi prometido lá para os apóstolos. Por que eles pensaram isso? Essa é a grande questão de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não quero embolar as vossas cabeças. O fato é o seguinte: se o batismo com o Espírito Santo, esse termo, eu não estou falando da experiência com o Espírito Santo. Eu não nego a experiência de ninguém. E eu busco as minhas. Aquela experiência que eu tive, a princípio, eu a cataloguei dentro da definição que surgiu ali nos Estados Unidos, de que aquilo que eu tinha experimentado teria sido o batismo com o Espírito Santo. Mas eu estava errado. Eita, pastor, eu não entendi, foi nada. É da dúvida que surgem as certezas. Preste atenção. Qual é a tese do batismo com o Espírito Santo na versão dos nossos amados, queridos irmãos pentecostais? Qual é a definição deles? Você se converte primeiro e depois você procura uma segunda bênção chamada de batismo com o Espírito Santo, e você necessariamente tem que falar em línguas para que aquilo tenha sido confirmado. Não é essa a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo? É exatamente essa. Por que eles definem isso? Porque eles olharam para o texto de Atos e chegaram à seguinte conclusão: poxa, os caras eram convertidos, por que eles só tiveram a experiência com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo depois? A resposta estava lá em João 7, por uma única razão: eles não poderiam ter tido uma experiência anterior com o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Está entendendo? O que é que Deus faz? Preste atenção. Deus se revela Criador, provedor e sustentador de Israel, no Velho Testamento. Faz a promessa da vinda do Messias, Deus por eles, depois Deus com eles, em carne, mas faltava uma terceira etapa. Que terceira etapa era essa? Deus neles. Olha que coisa linda. Deus Pai é Deus por nós no Velho Testamento, o Filho é Deus conosco, e na terceira etapa da revelação progressiva de Deus, o Espírito Santo é Deus em nós. Por que eles só experimentaram o Deus em nós depois que se converteram? Porque a segunda etapa ainda não havia terminado. Jesus precisaria completar a sua obra, ser glorificado e enviar o Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Tá bom. Então me prove em um texto que todos os cristãos são necessariamente batizados com o Espírito Santo. Porque para ser cristão, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo de Cristo. Não tem outra. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá na frente, surgiu uma confusão na igreja de Corinto. É interessante, a igreja de Corinto é muito parecida com hoje. Qual era a confusão na igreja de Corinto? Tinha os irmãos que tinham sido agraciados com o dom de línguas. Presta atenção, como eu fui agraciado,
eu transbordei do Espírito. Isso não é batismo. Batismo é iniciar-se no Espírito. O batismo significa iniciar-se no Espírito. Na hora que eu aceito a Cristo, o Espírito de Cristo é quem revelou em mim que Cristo é Cristo. Quem é que me revela que Jesus é o Filho de Deus? Senão o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em mim. Vocês estão entendendo, gente? Então, o que é que acontece? Estamos na era do Espírito, sim ou não, gente? Sim ou não? Então hoje, se eu estou na era do Espírito, quando o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que me revela sobre o pecado, a justiça e o juízo, não é o Espírito Santo que me aponta para Jesus, não é o Espírito Santo quem nos conduz, não é o Consolador que Ele prometeu. Então, na hora que o Espírito Santo vem em mim, na hora que eu confessando a Cristo, o Espírito Santo mora em mim, Ele passa a ser Deus dentro de mim, Ele revela o meu pecado, tá certo? Porque, gente, olha, você pode arrumar uns 50 mãos para apontar o pecado de alguém, e essa pessoa não se converter, mas quando o Espírito Santo fala com o caboclo e a cabocla, o negócio treme nas bases. Quando Ele nos mostra que nós somos na face dEle e olho de olho no espelho do céu, o caba treme as bases, meu compadre. Então quem faz isso é o Espírito Santo. Então veja bem, nós vivemos na era do Espírito Santo. A minha conversão a Cristo, então, me inicia, ou seja, me dá a experiência desse batismo. Ah, pastor, então o que é que pode acontecer depois? Aí é que está. Eu queria que acontecesse na minha vida o que aconteceu com os apóstolos. Meu irmão, não dá não. Sabe por quê, meu filho, minha filha? Porque eles viveram no período da transição, da segunda etapa da revelação para a terceira etapa da revelação. Eles tinham que primeiro conhecer Jesus, a doutrina de Jesus, amar a Jesus e depois ser batizado no Espírito Santo de Jesus, depois que Jesus completasse e fosse elevado. Então, pastor, você está negando o dom de línguas? Não, meu irmão, não estou negando o dom de línguas. É assim, olha, você pode chamar essa caixa aqui de papagaio. Olha, isso aqui é um papagaio, eu vou chamar isso de papagaio. Mas isso aqui é uma caixa. Você está entendendo? Eu não nego que existe um objeto que ocupa espaço aqui diante dos meus pés. Eu não nego o fenômeno. O que torna-se incomum é a terminologia que você está usando para qualificar essa caixa. É isso. O problema da Cidade Viva não é com o batismo com o Espírito Santo. O problema da Cidade Viva, que não é problema, isso aqui não é nenhum problema, eu estou só esclarecendo os irmãos para ajudar a gente a crescer mais ainda e quebrar um problema muito grande de gente que eu conheço do movimento pentecostal que tem sido lenhado pela vida e lenhado às vezes na sua espiritualidade por não ter tido aquela experiência X que a irmã Y e o irmão Z tiveram, e ele se sente inferiorizado, ele se sente menor. E aí quando você se sente menor dentro de um grupo que faz alguma coisa, você vai fazer de tudo para fazer o que o grupo faz, né? É aí que surge o quê? A mentira no meio da verdade. O que tem de gente falando labachura e canta, porque ouviu alguém dizer labachura e canta pelo Espírito. Entenda, gente, nós não estamos debochando do Espírito, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando alguém começa a tentar exercitar a chamada glossolalia, que é o falar em outras línguas, porque está vendo alguém falar, porque aquele momento torna aquela pessoa aceita dentro de um grupo, então a possibilidade de falsidade é muito grande. O dom de línguas, eu já tive experiência com pessoas com 3 dons de línguas. Dom de língua do Espírito Santo, que eu creio que ganhei esse dom, que hoje me serve de intercessão, e eu obedeço ao que Paulo diz. Por que você não ora em línguas na igreja? Porque Paulo diz que se não houver interpretação, você deve ficar calado e orar para si mesmo. Não é assim? Conheço gente que tem o dom de língua pelo Espírito, conheço gente que tem dom de língua pela carne, porque quer, de alguma maneira, se aceita no grupo, e conheço gente que já orou em língua na minha frente, que eu repreendi e era o diabo.
aqui nesse culto, uma certa quarta-feira aí, há um tempo atrás. O cidadão chegou perto de mim, uma cidadã, Espírito Santo, é cão. Botei a mão em cima, repreendi, cala a boca e vá sentar. Escute, quem vos fala, fala com todo o temor das coisas de Deus e das coisas do Espírito Santo. Eu não nego a experiência. Deus é livre para hoje, se Ele quiser bater a tua cabeça no teto, tu sair voando aqui, eu pego no teu pé para pegar o bigô. Entendeu? Eu não nego nada disso, nós não podemos negar, Deus é livre e o Espírito Santo está em ação. Mas eu disse que eu precisava provar a vocês com um texto bíblico, eu não me esqueço, que passada a transição, e essa transição, gente, você vai ver no livro de Atos que aconteceu em 3 momentos. Aconteceu em Pentecostes, que era Jerusalém. Depois, lá na frente, aconteceu em Samaria, que o povo recebeu Jesus, depois que os apóstolos chegaram, começaram a falar em línguas. E aconteceu em Éfeso. Por quê? Porque Jesus disse que o Espírito Santo viria primeiro sobre quem? Sobre os judeus, para que eles fossem testemunhas primeiro em Jerusalém, Judeia, depois em Samaria, depois nos confins da terra. Quando a presença do Espírito Santo se revela nos confins da terra, passa a fase da transição do projeto do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, assume ali o seu papel divinal. Mas, pastor, você ainda não me provou biblicamente que agora quem for cristão é necessariamente batizado com o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Vamos ler? Sim, para, não lê. Stop! Mãos ao alto! Deixa eu falar de Corinto um pouquinho, porque vocês vão entender. O que era Corinto? Uma igreja bagunçada, carnalizada. Uns irmãos que falavam em línguas espirituais, outros que falavam línguas pela carne. E é bem possível que estivesse alguns diabinhos ali, também falando em línguas, nas reuniões extremamente bagunçadas de Corinto. O que começou a haver em Corinto? Começou a haver o quê? Talvez por uma má interpretação do que aconteceu em Atos, eles estavam dando mais valor a que dom, dentre todos? O dom de línguas. O problema de São Paulo com a igreja de Corinto era exatamente porque a igreja estava dando ênfase exacerbada no dom de línguas. Foi isso. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, lê antes de dormir, que eu não vou ler agora, 1 Coríntios 12, 13 e 14, você vai entender o que estava acontecendo naquela igreja carnal. Então Paulo escreve para aquela igreja e diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Está falando aqui de quê, gente? Está falando da diversidade no corpo de Cristo, né? Que nós somos diferentes. As experiências que teremos com o Espírito Santo não serão necessariamente iguais. E ele arremata aqui para qualquer pessoa que tenha dúvida. Olha o que é que ele diz no verso 13. Pois em um só corpo, que é a igreja, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único
Espírito. E aqui ele prossegue: esse único Espírito a uns dá o dom de curar, a outros dá o dom de profecia, a outros dá o dom da palavra de sabedoria, a outros dá o dom da palavra de conhecimento, a outro dá o dom de língua, a outro dá o dom de interpretação de línguas. Ele diz isso exatamente nesse contexto aqui, 1 Coríntios 12, 13, 14, e ele fala do amor no final, né? É exatamente quando ele diz aquilo que o Renato Russo capturou, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor. É exatamente o que Paulo diz. Renato Russo fez plágio de 1 Coríntios. O ponto é que Paulo está querendo dizer o seguinte: é a falta de amor que gera as discussões sobre os dons do Espírito. E eu não quero faltar com amor com os meus irmãos pentecostais. Mas o fato é, ponto número 1, na era do Espírito Santo, conversão e batismo com o Espírito Santo são a mesma coisa. Certo? Porque se eu sou batizado no mesmo corpo, que corpo é esse? Corpo de Cristo. Então, para eu ser do corpo de Cristo, eu tenho que ser o quê? Convertido a Jesus. Então, se eu sou convertido a Jesus, eu sou batizado com o Espírito Santo. Agora vem a melhor parte para aqueles que estão fazendo beicinho para mim. Sim, aí, instrução de Paulo: busquem com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Uma vez eu estava dando uma de marceneiro na minha casa, ajeitando lá uns móveis. Eu tinha tudo. Tinha furadeira, eu tinha as brocas, tinha energia, eu tinha as buchas, tinha uns pregos para fazer em algum momento. Mas na hora, irmãos, eu dava meu dedo por um martelo, porque eu não tinha um martelo. Naquela hora, o melhor dom para mim era o martelo. O melhor presente. Nós estamos edificando o corpo de Cristo, gente. E Paulo diz que os dons são dados à igreja para quê? Para o meu deleite? Absolutamente. Mas para a edificação do corpo. E na edificação do corpo, gente, em uma igreja em que todo mundo está querendo falar em línguas, talvez esteja faltando gente para ter uma palavra de sabedoria. Talvez esteja faltando alguém que no silêncio e no recato da sua espiritualidade, porque tem muita gente confundindo espiritualidade com grito. Quanto gritar mais alto é mais espiritual. Também não estou dizendo que quem grita não é. Só estou dizendo que não se mede espiritualidade pelos decibéis que saem da sua goela. Só isso. Não bote na minha boca o que eu não falei. Tá bom? Então, o ponto aqui é que o que é que eu experimentei naquele dia? Eu achei que era o Espírito, que era o batismo com o Espírito Santo, porque os meus irmãos pensam que era. Porque eles aprenderam assim. Agora, pastor, por que eles aprenderam assim? Gente, porque em uma terra de cristãos nominais, em uma América de cristãos nominais, que viveram na igreja e às vezes até endemoniados são. Muitos com 10, 15, 20, 30 anos de igreja, às vezes se convertem no momento que tem uma experiência dessa mais traumática com o Espírito Santo. E aí você acha que ali foi uma nova experiência que nós devemos buscar, como se
a salvação em Cristo não já fosse a experiência por excelência. Mas aí, para aqueles que podem estar fazendo beicinho para mim, o que é que devemos fazer isso? Buscar os dons. Buscar os dons. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me dá dons de cura. E eu já tive algumas experiências. Senhor, me dá autoridade assim sobre os demônios. E eu percebo que quanto mais em comunhão eu estou com Deus, mais poder espiritual eu tenho sobre eles. A questão, meus amados, é o que eu vivi naquele dia do meu aniversário foi um enchimento do Espírito Santo que veio com um dom de línguas. Mas eu já era batizado com o Espírito Santo, embora tenha passado a chamar aquela experiência de batismo com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo, tá? Sem crise com os penteca aqui, né? Sem crise. Sem crise com os neopenteca, né? Porque eu gosto do negócio. Eu gosto do fogo, eu gosto do Espírito Santo, eu gosto dos dons. Como eu disse, eu não gosto de críticas daqueles que não tiveram experiências sobrenaturais. É muito fácil você dizer: Deus não faz mais isso. Tu já teve a experiência? Tive não, então... Por isso eu tenho uma regra para a minha vida: um batismo com o Espírito Santo e N enchimentos do Espírito Santo que você possa buscar. Em um deles você pode cair no chão, mas não foi batismo com o Espírito Santo. Você pode começar a profetizar, mas não foi batismo com o Espírito Santo, a não ser que você tenha se convertido naquele momento. E naquele momento tem gente que testemunha: rapaz, de repente eu não era nada, não conhecia nada de Jesus, pregaram o evangelho, botaram a mão na minha cabeça, eu disse: eu quero Jesus, e já comecei a orar em línguas, amém. Experiência de ser transformado pelo Espírito Santo já veio com a sinalização de um dom que Deus lhe deu naquele momento. O ponto é o seguinte, meu povo, o ponto é que eu vou encerrar dizendo uma coisa. Me pediram um devocional. Eu participo de um grupo de pastores da Paraíba e de Pernambuco. É mais gente de Pernambuco. Pediram: Sérgio, faz uma devocionalzinha aí para botar no grupo. Aí, meu Deus, eu apressado, pouca coisa para fazer. Aí Deus me deu um texto. Vamos lá em Tito. Se você participasse de uma seleção para escolher um pastor para a sua igreja, vamos dizer que Deus me leve amanhã para o céu. E essas coisas às vezes até acontecem. Que requisitos vocês buscariam em um pastor para a Cidade Viva ou para a sua igreja, se você é de outra igreja? Vamos lá. Eu vou dizendo algumas coisas e vocês vão levantando a mão se concordam com esse requisito, tá bom? Que saiba se expressar quando prega. Bom, beleza. Que tenha um certo conhecimento teológico, de preferência mais formal, para poder explicar passagens difíceis da Bíblia. Levanta a mão. Vamos, gente, levanta se concordar com esse requisito. Não fica na berlinda aí sem fazer nada, não. Ou tu vota pelo impeachment ou não. Se decide. Deus vai vomitar os mornos. Tem que ser quente ou frio, meu. Vamos lá. Deixa eu dizer. Eu vou dizendo o requisito e vocês vão concordando. Vocês, na hora de escolher um pastor, talvez uma pessoa que tenha capacidade de liderar grupos e uma igreja grande como essa. Tá bom. Sim? É um requisito legal, né? Que tenha o dom de profecia e de palavra de conhecimento, que revela
que revela as coisas. Pastor, eu queria que o senhor me desse uma palavra, palavrinha. Aí o pastor diz assim, abre aqui a caixinha. Pastor que diga assim, que ore e cure. Vamos, gente, não tenham coragem. Beleza, vocês são... Tá bom. Quando Paulo chegou para um jovem líder chamado Tito, o mandou para Creta e disse, Tito, eu te deixei em Creta para você colocar em ordem as coisas e nomear presbíteros ou pastores em todas as cidades. Olha os requisitos. Tito capítulo 1, verso 6. Olha o que ele começa a dizer dos líderes da igreja de Creta. Acompanhe comigo, Tito 1,6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo ou líder aqui seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nos requisitos que Paulo estabeleceu para a liderança da igreja, nenhum deles é dom espiritual. Todos eles são marcas de caráter. Porque a maior marca do Espírito Santo na vida da igreja não é a quantidade de profecias, nem de curas que acontecem em seus templos, porque a Bíblia diz que o diabo também tem dons e faz isso muito bem. O que me faz e o que faz você parecidos com o Cristo, cujo Espírito Santo nos batizou, são as marcas de caráter que me tornam cada vez mais parecidos com o meu Senhor. Enquanto muitos estão brigando para saber quem é mais espiritual, Jesus está dizendo: não se enganem com as luzes, não se enganem com os barulhos e nem meçam espiritualidade de ninguém pelos dons que eles exercem, porque um dia todos eles passarão e só 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e de todos estes o amor é o maior. Louvado seja o Senhor. E eu disse para aqueles pastores hoje: gente, não vivamos a maldição da performance, não vivamos a maldição da conquista e do crescimento. Lembremos-nos que em todas as circunstâncias, o que agrada ao coração de Deus na vida de um filho e de uma filha é o quanto eles se parecem com Jesus, pelo agir desse Espírito Santo, pelo qual eles dizem ter sido batizados. O que eu tenho visto é muita gente que encontrou um batismo com o Espírito Santo, mas fala de todo mundo. Tem uma vida
totalmente desgraçada, deve ir na praça, é intrigado da família. Que eu tenho dito, Senhor, eu quero tudinho. Quero cura, libertação, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tudo. Mas tudo isso, como a cereja do bolo, que precisa ser cozido e preparado com a massa certa. E essa massa tem a ver com o caráter de Cristo impresso em nosso coração. Amém, gente? Deus está aqui nesse lugar, vocês creem, gente? E olha que eu não dei nenhum cangapé hoje ainda. Mas Deus está aqui. Porque uma marca de um homem e de uma mulher de Deus aprovados, é o que ele diz aqui no finalzinho, que sejam capazes de expor a sã doutrina e refutar aqueles que a contrariam, com amor, com prudência e com paciência. Use sempre esses critérios: amor, prudência e paciência.